Funcionando aí, Tarcísio? Bom, gente, vamos lá comentar aqui sobre a lição da noite, a cólera, né? Aliás, uma noite muito gostosa, né? Estar aqui juntos, poder falar sobre o Evangelho, encontrar o pessoal aqui das aulas, né? E um tema muito atual. Confesso que quando comecei a reler, né, esse tema, esse assunto, tive dificuldades até de relacionar com assuntos da atualidade, né, do momento. Mas logo depois já comecei a encontrar muitas e muitas coisas. Até porque o termo cólera, né, não é um termo tão da nossa sociedade, tão utilizado, tão do nosso momento. Nós utilizamos às vezes alguns apelidos, outras palavras para relacionar o que significa cólera, tratada aqui nesse capítulo, né, nesse trecho do Evangelho. Né? Geralmente a gente fala assim, aquela pessoa lá surtou. Vocês já falaram isso? Ih, surtou. Olha lá, está surtando. Então, no geral, a cólera ela tem uma certa semelhança, tá? Com esse negócio de surtar, né? Surtar. Apesar de que nós temos que, inclusive, refletir sobre outros comportamentos, outras questões que envolvem ou até antecedem o momento que chega a cólera, né? A cólera é tratada aqui como sentimento. Né? Muito bem. Aonde está, né, qual que é o grande ponto relacionado, a gente fala assim, o ponto nevrálgico da coisa, da história em si, né? Como a própria lição, nosso amigo ali leu, fala que é o orgulho. Então o orgulho, para quem já está no espiritismo, já estuda aí já há um certo tempo, sabe que o orgulho e o egoísmo é os grandes obstáculos nossos enquanto espíritos eternos, né? E a reencarnação é um instrumento dado para que a gente possa vivenciar certas provas, certas situações, a ponto de vencer. Vencer provas, expiações relacionadas a esses dois sentimentos, essas duas mazelas que ainda estão presentes no nosso arcabouço espiritual. Né? Muito bem. E a cólera vem nisso. Né? A cólera, nessa época, né, em que nós tivemos aí a codificação do Evangelho, das outras obras, e se a gente for mais atrás, na época de Jesus, né, isso era tido realmente ali, e mais visivelmente, na relação entre os homens daquelas épocas. Né? Porém, se a gente refletir um pouco mais, nós vamos ver que em todas as épocas da humanidade, essa questão da cólera sempre esteve envolvida. E hoje, se a gente se perguntar assim, será que ainda está? Puxa vida, no momento nós estamos tendo pelo menos 2 guerras. Então acho que isso já diz por si só, não é? Aí você fala, mas a culpa então da guerra é da cólera? Bom, são reflexões que a gente tem que fazer. Mas com certeza a cólera está lá no meio. Minimamente está ali no meio. Né? Se não, foi por ela também que começou. Muito bem, então o orgulho, quando a gente pensa assim, puxa, mas como é que eu faço para não ter essa tal de cólera ou não surtar? Né? Veja, nos dias de hoje, ainda mais nós estamos numa época aí pós-pandêmica, né? E a pandemia, de certa forma, ela deu uma mexida com a turma, né? Deu uma mexida com a galera no geral, assim, psicologicamente, fisicamente, nos relacionamentos, né? Gente que conversava com alguém deixou de falar, enfim, tem uma série de questões que envolvem aí a cólera em si, né? E a pós-pandemia trouxe, evidenciou muito disso ainda nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes. Não é? Quanta gente nós soubemos de histórias que simplesmente pelo fato de estar mais presente em casa, no contato com os familiares, teve esses sinais que é o tal do surtar, surtou, né? A tal da cólera. Quantos feminicídios, homicídios, situações ainda piores aconteceram? Né? E ficou muito mais evidente pelo contato, o relacionamento entre as pessoas. No momento temos irmãos que simplesmente acham que um outro grupo de irmãos não deve existir no planeta Terra, simplesmente por isso. E guerras começam e continuam, e assim, vidas são ceifadas,
E muitas vezes os atos em si são permeados, são motivados por essa tal de cólera ou por esse tal de surto, né? Seja individual ou seja coletivo. Então a lição ela traz muito bem uma reflexão do seguinte: o homem, no geral, ele fala assim: ah, eu nasci desse jeito, eu sou assim mesmo e eu não vou mudar. Então não mexe comigo. Mexeu comigo, vai ter. Eu não sou de levar desaforo para casa. Comigo é assim, bateu, levou. A gente não ouve isso. Ou então, a gente não fala isso às vezes, né? Eu sou muito bom, mas não mexe comigo. Não tem isso? Quer dizer, isso é bom até o momento que, né, é cutucado. Aí já não é mais bom, né? Eu sou muito bom, viu? Mas se eu entrar na briga, eu não saio. Sabe aquelas coisas? Assim, tem que prestar um pouco de atenção, né? Fazer uma autovigilância nessas atitudes, nesses pensamentos, nessas falas, não é? Porque elas muitas vezes antecedem esses momentos, em termos de tempo, eles podem ser considerados curtos, tá? Uma cólera, um sentimento ali de surto, uma reação intempestiva, não é? Que se assemelham muitas vezes, a gente pensa assim, mas o que é exatamente? Pensa numa leoa, o animal, né, o felino, com os filhotinhos, e alguém ou algum outro animal ameaça ir lá pegar um deles ou atacar um deles. O que vocês acham que vai acontecer? Né? O animal em si ele vai reagir de uma forma agressiva, ele vai contra-atacar. É um breve exemplo ali do que seria essa tal cólera, esse tal surto. É uma reação intempestiva, instintiva. Só que há um detalhe, nós estamos falando de um animal, né? Porém, está muito presente entre os homens. Olha só, a gente não para às vezes para refletir isso, né? Está muito presente entre os homens, reagindo igual ou até pior do que animais. Porque o animal, se ele pudesse falar, ele diria o seguinte: veja, eu sou irracional, eu ajo por instinto. Você, homem, você tem capacidade de raciocinar e ainda age igual a mim. E você se considera superior a mim. Então, depois dessa, o que a gente pode argumentar contra um simples animal se ele falasse para a gente, né? E é verdade. Então, passados séculos, até milênios, o homem ainda reside, muitas vezes, guarda em si aquele instinto, aquela reação agressiva, intempestiva, que por breves momentos, como fala na lição do Evangelho, pode trazer dificuldades, efeitos, acometimentos aí por vidas afora, por relações futuras, ou até para as nossas futuras reencarnações, não é? Imagine em segundos você reagir intempestivamente. Algum irmão acaba com a vida do outro ou da outra. Olha a gravidade que tem esse tipo de situação. E muitas vezes o que antecede? Irritação, irritabilidade, não é? A não aceitação da comparação, como menciona lá na lição. Porque o ato, o efeito de comparar, muitas vezes numa crítica, não é? Falar alguma coisa que, poxa, o amigo, o irmão ali precisaria ouvir, porque não foi legal, fez errado. Às vezes isso por si só já é suficiente para ativar esse tipo de sentimento primal, né, primitivo, que está lá ainda enraizado. E aí a gente pode pensar o seguinte também, uma reflexão válida aqui nesses comentários, né? Bom, mas o que certas pessoas não têm, outras têm, não sei o quê? Alguns equivocadamente associam que esse tipo de reação ou ação, ele reside aonde? No corpo físico, né? Ah, olha para o Tarcísio, por exemplo, Tarcísio grande, forte ali e tal. Olha, esse cara aí deve ser, tomar cuidado. Não tem a ver com o aspecto físico, não tem a ver com a forma do corpo. Isso tem relação com o espírito, como explica esse espírito elucidado, Hahnemann, que escreveu essa lição, não é? Assim como outros vícios também residem no espírito. O corpo, na verdade,
É um instrumento orgânico que só dá vazão àquilo que o espírito tem de bom ou tem ainda a se melhorar, as suas mazelas, as suas virtudes. Então, podemos ter soldados que têm aquele arcabouço ali, aquele equipamento orgânico bom para uma luta, uma situação mais agressiva, mas não necessariamente ele é um ser colérico. Para quem acompanha um pouquinho do que está acontecendo nessas guerras atuais, consegue ver relatos exatamente disso. Muito bem. Então não tem a ver com o corpo, tem a ver com o espírito. E se tem a ver com o espírito, como a lição nos explica. E olha que bacana isso, gente. Olha que interessante, né? O espiritismo ele traz o esclarecimento que, se é do espírito, do seu espírito, você tem condições de melhorar, de transformar, de se aprimorar. Bom, se eu tenho essa condição, por que eu não estou fazendo ainda? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. É uma reflexão necessária. Por que eu ando muito irritado ainda? O que tem causado isso em mim? Porque, veja, a irritação muitas vezes ela antecede momentos como esse que a gente está falando aqui. É como se fosse um barril de pólvora, está ali acumulando. Chega um momento que explode. E essa explosão, muitas vezes, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. São os atos violentos, como falado aqui na lição, que se a gente pudesse se olhar de fora, nós ficaríamos com medo de ver a nós mesmos. E por que o Espírito fala isso, ficaria com medo? Não é só com medo de ver o nosso ato em si, material, do nosso corpo, mas principalmente o que acontece na dimensão espiritual, no campo energético. Há uma lição, aliás, desculpa, há uma passagem no livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz. Tem uma passagem ali que uma senhora ela vai frequentar um centro espírita, ela chega com um problema na região gástrica. E ali na passagem, o André Luiz, com a visão ampliada, ele entende o que está acontecendo e junto ao mentor daquele centro espírita, eles analisam e falam, tá vendo o que aconteceu? Uma reação colérica dessa senhora causou problemas ali, seja no fígado ou então no aparelho no geral, na região gástrica. Né? Causou um problema a tal ponto de danificar. Por quê? Porque a explosão, o movimento de energia é muito grandioso numa reação intempestiva como essa. Por isso que a lição fala ali também. Temos que ter cuidado porque as primeiras vítimas somos nós mesmos. Ou seja, quem pratica o ato colérico. Porque é o nosso corpo. E isso é um instrumento muito sábio da divindade, por quê? É a chance que nós temos de nos perceber no nosso corpo que aquilo que eu fiz não é legal, que não está bom. Aquilo não é para ser daquele jeito. Então eu percebi em mim mesmo, opa, está doendo, me fez mal, machucou. Justamente para isso, para que a gente possa refletir um pouquinho. Falar, preciso melhorar essa questão. Né? E refletindo sobre o Evangelho, nós vemos muitos caminhos apontados para essa melhoria, não é? Então nós estamos falando muito aqui regionalizado, não é? Mas imaginem, ainda com esse comportamento presente, em figuras que têm poder muito grande. Né? Nós temos exemplo de guerra, mas não necessariamente quem comanda nações, quem comanda um grupo ainda menor, mas que seja de sociedades, ou que tem figuras de algum tipo de poder em si. O poder ainda ele é muito representativo no meio dos homens, não é? E essas comparações que a lição fala, muitas vezes ameaça esse poder que as pessoas acham que têm. E essa simples ameaça ao poder faz essas reações acontecerem. Então, olha a extensão que a gente pode ter. Como é que pode, depois ainda de milênios, a lição de Jesus, lá mais de 2000 anos atrás, com Chico Xavier e outras tantas figuras em outras doutrinas,
essa questão colérica que é tão primitiva ainda estar presente. A gente fala aqui no homem, mas é na mulher também, né? Como é que está presente ainda? Então, a lição parece que ela retrata só um pedaço da história lá atrás. Mas, na verdade, está muito atual. É muito atual, né, gente? Então, o bom é isso. O Evangelho foi escrito lá em 1860 e pouco. Nós estamos aqui hoje, passado mais de 160 anos, mais ou menos isso, e estamos falando dele como se fosse na época que foi escrito. Então, vamos ser gratos nessa oportunidade que a gente tem de, poxa, o Espiritismo nos traz mensagens aí que a gente possa ter a oportunidade de refletir e reavaliar, não é? Porque veja, atos coléricos não é toda hora, não é todo momento. Mas quando acontece, pode ser que isso marque muitas vezes futuras encarnações, a história que estava sendo desenhada e compromete missões particulares. Missões nossas, de reforma íntima, de reforma espiritual, não é? Então, que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso, não é? E principalmente se apegar ao final do que a lição fala, que traz uma mensagem ali no último parágrafo, que fala o seguinte: o homem consegue sim vencer essas tendências, esses instintos. Mas desde que, e aí está uma questão ali chave, que ele tenha muita força de vontade. Muita força de vontade. Porque a grande situação, o momento de virada, o ponto-chave está aí. Não adianta muitas vezes nós reconhecermos o problema, mas ainda assim eu me comprazer naquele vício, naquela situação, naquele comportamento errado que eu tenho. E essa é uma questão muitas vezes presente. Se a gente pensar aqui um pouquinho, todo mundo sabe mais ou menos o que tem que melhorar. Só que muitas vezes eu não estou com aquela vontade toda, né? Que de certa forma até gosto, me traz uma sensação boa. O homem ainda é apegado muito às sensações, né? Então, seja boa ou seja ruim, se a sensação me traz algum tipo de momento bom, de prazer, que é o que traduz mais ou menos a palavra compraz, né? Então eu permaneço naquilo. É o popular empurrar com a barriga, deixo para amanhã, deixo para outra vida, nessa aqui eu não aguento mais, não consigo, enfim, não dá. Então não é bem assim. Isso são tudo, na verdade, desculpas, né? Que pelas nossas imperfeições utilizamos ainda como uma forma de se esquivar, né, de responsabilidades que são nossas. Responsabilidades nossas. Então não vamos pôr a culpa num corpo físico, né? Isso é do espírito, não é nosso. Mas pode ser mudado? Pode, desde que tenhamos muita força de vontade. Aí é a grande questão chave. Né? Então a lição da cólera, a gente traz essa mensagem. O intuito era trazer esses comentários, fazer reflexões a respeito. Agradeço muito o momento, que tenhamos uma ótima semana, vibrações pelo momento que o planeta passa, né? Mas cuidando do nosso íntimo particular, para que seja auxiliado e contribuir para o coletivo no geral. Tá certo? Então, uma ótima semana, fique na paz de Jesus e que assim seja sempre. Muito obrigado.